Linda e seja bem-vindo a mais uma live das 52 semanas, de onde eu vou te ajudar a abrir o seu consultório, a empreender e, como o nome já diz, o grande desafio de começar. Decidi fazer essa proposta depois de uma condição que um amigo me deu para ajudar vocês de forma que eu contribua nesse ano para que realmente seja um ano novo. Então, tô vendo aqui já pessoas entrando. Bom dia ainda, né? Quase boa tarde. E aí, estamos na nossa trajetória das 52 semanas. Essas 52 semanas são compromissos de finalizar esse ano com você realmente tirando a sua meta empreendedora do papel. Então, se você ainda não viu as outras lives, corre lá, se apropria, porque eu tenho trazido dicas de como empreender, que é um grande desafio para todos vocês. Então, seguindo o nosso desafio de começar, hoje eu vou trazer uma abordagem que uma mentorada minha trouxe muito nessa fala durante o nosso último encontro. E aí eu fiquei perguntando como que eu posso ajudar mais pessoas a entender essa dinâmica. Porque se isso não estiver alinhado, um monte de coisa vai ficar desajustada também. A primeira coisa é fazer essa transição da jornada para o seu mundo empreendedor de forma segura. Então eu vejo muitas pessoas dizendo que estão muito frustradas com o mercado de trabalho. Para quem conhece a minha história sabe, eu passei pelo burnout, né? Então eu entendo que esse desespero, esse desejo da gente querer fazer logo essa transição, ela é muito forte, porque a gente tem pressa, não é verdade? E quando a gente tem pressa, a gente tem vontade de fazer rápido essa transição, essa mudança. E pensando nesse contexto, eu fiquei imaginando como que eu consigo então ajudar as pessoas a fazer essa transição de carreira de um modo mais adequado, para que as pessoas consigam trabalhar isso de um modo mais assertivo. Então, para você que está me ouvindo aqui, eu já vou pedir uma gentileza, compartilhe essa live tocando aqui nessa gaivota para que mais pessoas consigam pensar nessa transição de carreira sem cometer os grandes erros e sem agir de forma impetuosa, sem ser muito impulsiva, para que consiga aí ter a sua segurança financeira de modo adequado. Então, a partir daí, essa transição com segurança da técnica que a gente pensa é você criar um plano para sua demissão. E, gente, é uma delícia você fazer o plano da sua demissão. Existem pessoas que ficam assim: nossa, mas eu vou pedir demissão e eu vou perder todos os meus direitos que estão lá. Você tem uma opção. Se o seu negócio, né, se a sua empresa, o local que você trabalha, sua gerente ou a sua coordenadora, sua liderança imediata, né, ela é uma pessoa bacana, que daria para trocar uma ideia, você pode propor um acordo, tá? Um acordo onde a empresa ali te mandaria embora e aí vocês fazem ali uma organização financeira quanto a isso. Em relação a pedir a demissão, gente, se você organizou isso, você chegar lá e pedir as suas contas, você não vai estar perdendo o seu dinheiro. O seu fundo de garantia, ele vai estar lá. Ah, mas aí eu não vou ter direito ao meu auxílio-desemprego. É aí que vem o pulo do gato. Quando você abre um CNPJ, você já realmente não tem mais direito ao auxílio-desemprego, tá? O seu CPF vai estar atrelado para o governo como uma pessoa que tem uma renda livre, uma renda como um profissional liberal. Indica que você é um empresário. Então, quando você abre um CNPJ, e aqui existem várias formas de abrir o CNPJ, tá? O que as pessoas mais conhecem e de forma errada é o MEI. Nenhum profissional da saúde pode ser MEI, vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, para atividades fins, para você gerar assistência, para você tocar num paciente, você não pode abrir como MEI.
Nenhum profissional da área da saúde pode ser MEI. Isso é uma regra do governo. Então, o governo disse que os profissionais da saúde não podem ser MEI. Então, quando você abre o seu CNPJ, você perde alguns benefícios lá na CLT, no mercado tradicional de trabalho. Mas tudo bem. Voltando para a história da transição de carreira, para você fazer essa transição de forma segura, você vai criar um planejamento financeiro. E é aí que vem o maior desafio para a galera. No Brasil, a gente não fala de educação financeira. No Brasil, a gente é criado no modo, vamos pagar as contas, vamos viver de boleto, vamos viver como se não houvesse amanhã, e ninguém pensa a médio e longo prazo. Diferentemente dos países, da população dos países desenvolvidos, que já começam as suas vidas planejando a longo prazo. Então as pessoas guardam dinheiro. E falar de guardar dinheiro aqui no Brasil, quiçá, ou quem sabe ainda, em investimentos, é algo ainda muito distante para a maioria das pessoas. Eu sempre indico muitos canais interessantes aqui nas redes sociais, de pessoas que são sérias e ensinam a investir, que foi o caminho que eu trilhei há alguns anos atrás, para que eu soubesse, para que eu aprendesse realmente a gerenciar, a administrar a minha vida financeira. Não foi o que eu fiz quando eu fiz a minha transição. E foi por isso que eu comecei a pensar, quando as minhas mentoradas, quando as minhas alunas chegam com essa demanda de que querem logo fazer a transição de carreira, querem logo viver do seu negócio, querem logo largar o plantão, largar o trabalho atual para viver a flexibilidade do empreendedorismo. Então, pra gente ser assertiva, eu tive uma retaguarda, tá? Não tenho o menor problema de dizer isso. Sou muito grata porque eu ainda morava com a minha mãe na época, então minha mãe, obviamente, deu todo o subsídio para que eu pudesse fazer essa coisa mais impulsiva de pedir a demissão e viver ali com o auxílio dela, né? E, obviamente, ali o meu noivo ainda estava, na época, meu noivo ainda estava me auxiliando com isso. Então, não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu fui impulsiva e sofri consequências muito graves em relação a essa impulsividade, mas eu estava vivendo o burnout. Eu não conseguia mais imaginar eu ir para o meu plantão depois de terminar minha pós de estética. Então, foi um ato, assim, de autopreservação emocional. Eu acho que é assim que eu consigo descrever. Mas foi impulsivo e não foi correto. Então, quando eu falo hoje com as minhas mentoradas e as minhas alunas que querem fazer essa transição e me passam essa angústia e essa ansiedade de viver do seu negócio, a gente precisa ponderar. E essa ponderação, você pode construir uma meta. E essa meta pode ser 6 meses, 1 ano. Isso vai depender da tua disposição para guardar dinheiro. Então, se você fosse fazer uma simulação hoje do quanto que você iria ganhar de auxílio-desemprego, você pode pensar estrategicamente em economizar o máximo que você puder e guardar ali, num cantinho, numa conta de investimento. Eu não vou falar de poupança porque eu não concordo com a poupança. Poupança não é investimento. Poupança é a mesma coisa que você guardar o seu dinheiro embaixo aí no cofrinho ou embaixo do seu colchão, tá? E aí a gente vai fazendo esse movimento de guardar. Aí eu já sei que você tá pensando assim: nossa, mas não sobra nada pra mim, porque eu mal pago os meus boletos, eu mal pago as minhas contas. Eu duvido que, se você não pensar estrategicamente onde estão os seus gargalos financeiros, você vai viver nessa roda de só pagar boleto. Obrigada, prima maravilhosa que nesse momento está na Europa. Beijo, divirta-se muito. Não podia deixar de referenciar, porque ela tá deslumbrante em Paris. Mas voltando, se a gente nunca olhar para os gargalos financeiros, você pode ganhar 5, 10, 15 mil reais, que você vai continuar com o comportamento consumista. Já ouviram aquela frase assim? Quanto mais ganha, mais se gasta. Esse é o primeiro erro. Isso é uma frase do Brasil. É uma questão da nossa cultura. Então, quanto mais se ganha, mais se gasta? Não. Deveria ser, quanto mais eu ganho, mais percentual eu vou guardar.
Então, voltando para a ideia da questão da sua transição com segurança, você precisa criar uma meta. Olha, eu vou guardar X reais por mês porque eu quero, em dezembro desse ano, me desligar antes do Natal. E chegar com a minha carta de euforia e dizer para minha coordenadora: beijo, tchau, eu não quero mais fazer parte da sua equipe. Pensa e sente, visualiza você entrando e falando isso. Não há prazer maior. Por mais que você decida fazer acordo, enfim, cada um vai pensar aí no que acha importante pra sua vida, tá? Eu digo que não há prazer maior do que você ser dona da sua própria vida, das suas próprias decisões sobre o seu trabalho. Eu vou pegar aqui uma contribuição da Bárbara, maravilhosa, minha amiga que eu admiro demais, que tá com uma iniciativa incrível sobre mudança de mentalidade, e ela fala sobre isso aqui nos comentários, ó. A mudança de mentalidade precisa acontecer enquanto estamos no processo de transição. Até para receber o sucesso e a riqueza, precisamos estar preparados de dentro, por dentro. É isso mesmo. Quando a gente pensa em sucesso, cada um vai definir uma condição para o sucesso, tá? Então, pessoas entendem que sucesso é uma quantidade de dinheiro na conta, outras acham que é ter a sua própria casa própria, uma mansão de frente para o mar, em relação a ter um determinado carro, a poder fazer uma viagem para determinado país. Cada um vai ter uma ideia, um vislumbre de sucesso. Outros vai ser passar naquele determinado concurso, outro é atingir o cargo X ou uma determinada posição na empresa. Então, pensar em sucesso é muito individual. O que eu quero que você sinta não existe sucesso para quem não tem comportamento para esse sucesso. E a transição da sua carreira, ela precisa estar pautada nesse foco, já projetando uma ideia para o seu futuro. Então, pense agora, e a tarefa de hoje é fazer o seu plano para a sua transição de carreira. Eu quero que você anote na sua agenda aqui do telefone, essa que vai ali avisando pra você quais são as suas tarefas do dia. Eu quero que você anote na sua agenda quando que você vai ter a sua carta de alforria liberada. Ou seja, até que data você vai tá trabalhando nesse lugar. Você que decide, é você quem define. No ano passado eu estava numa determinada instituição onde eu já tinha definido como meta sair numa determinada data. E como Deus, o universo, seja lá o que você chame da teu mundo espiritual, é muito sábio, eu recebi o benefício de sair dessa empresa 6 meses antes da data que eu havia programado para mim mesma. Então, anote. Entenda o poder de anotar. Não adianta ficar no mundo das ideias. Parece que quando a gente anota, isso é uma informação que a neurociência traz pra gente. Quando a gente anota mesmo, tá? Quando a gente escreve, seja no papel e caneta, ou seja anotando aqui de forma digital, você tira do mundo imaginário e ele se materializa no mundo físico. Ah, é papo de coach, é coisa doida. Não, não é. Ele precisa ser materializado, você precisa ver essa sua meta. Ela precisa sair do mundo das ideias, porque senão você esquece. A gente tem tanta coisa pra fazer, é tanta demanda no dia a dia, que você esquece. Então essa meta, ela precisa estar clara. E aí você vai colocar essa data. Depois é o desafio dessa semana, tá? Então anota aí que eu tô passando exercícios que eu fiz na minha vida e faço até hoje pra minha carreira tá onde está. Então, eu falei pra vocês que a minha transição lá atrás foi por causa do burnout. Tudo que eu vivi na sequência já foi pautado numa organização mental. Aí eu já tinha feito alguns outros cursos de inteligência emocional, de autodesenvolvimento humano. Eu já fui começando a entender o meu próprio cérebro, a entender os meus anseios, os meus bloqueios, os meus gatilhos de irritação e de estresse, e fui começando a criar as minhas metas. Então hoje eu sou especialista em metas e objetivos. Então o que eu tô dizendo pra você é o que eu aplico na minha vida.
Então, cria data. A primeira coisa é criar data. E anote ela num lugar que você consiga ver com bastante frequência. Mesmo que fique aqui na agenda do telefone, você pode olhar para isso com frequência, tá? Você vai lá e passa nos meses que você definiu. No segundo ponto, depois que você definiu a sua data para fazer essa transição, a gente tem que fazer um planejamento financeiro. Não adianta ir no modo foda-se, né? Vocês sabem aqui que tudo tem um planejamento. Então eu vou guardar quanto? Eu preciso de quanto para eu me manter no pior cenário possível, porque a gente tem que ser racional, tá? Não é vivendo no mundo da Alice. Então os nossos negócios, assim que eu abro um negócio, dificilmente ele dá lucro no primeiro momento. Então existem dados do Sebrae que dizem que uma empresa só entra no seu ponto de equilíbrio em torno de 2 anos. E que as empresas entram em falência nos primeiros 2 a 3 anos. Então pensem que a maioria dos empreendedores no Brasil, eu não tô falando de profissionais da saúde, tô falando de empreendedores em todos os cenários, não conseguem sustentar os seus negócios. Então, para eu já te ensinar a fazer isso, porque eu já empreendo há 6 anos, eu preciso que você compreenda que para empreender de modo assertivo e adequado, eu preciso ter planejamento. Eu preciso ter metas. Ai, mas eu detesto isso. Então eu sinto muito, você pode continuar prestando serviço para alguém. Que outra pessoa vai estar fazendo isso para que essa empresa exista. Então gerenciar um negócio, não adianta você só saber executar a técnica. Eu posso fazer um botox impecável, fazer uma boca linda, como vocês viram, que semana passada eu tava falando da minha boca. Então assim, você pode ser o técnico, o executador do procedimento, mas só isso não basta para você empreender. Não é isso que vai fazer você estar com a sua agenda lotada. Não é isso que vai fazer você atingir o sucesso como empresária. Então não adianta ser técnica. Até porque eu posso abrir uma clínica hoje e contratar um monte de gente boa que tá por aí e trabalhar pra mim. Então você vai ganhar como a dona do procedimento um percentual e um outro montante fica pra minha empresa. E aí eu não preciso saber fazer. Eu preciso apenas saber administrar. Isso é mentalidade empreendedora. Então, voltando, construa sua meta financeira. O que a gente pensa sobre... Eu já vou ler os comentários de todos vocês, tá? O que a gente pensa sobre planejamento financeiro e o que eu aprendi fazendo várias mentorias sobre finanças, sobre investimentos e sobre educação financeira propriamente dita. O ideal, tá? O adequado seria a gente guardar o dinheiro para que eu consiga manter o padrão de vida que eu tenho hoje, ou seja, pagar todas as minhas contas e fazer as coisinhas que eu gosto, claro que com um pouco mais de sabedoria, né? Não é sair torrando dinheiro. Então eu preciso ter um valor mínimo para que eu consiga ter esse cálculo, tá? Então primeiro eu conto todas as minhas contas pessoais, não tô falando da empresa aqui, tô falando de pessoa, tá? Pessoa física. Então eu vou contar quanto que eu gasto por mês para eu existir. E aí você precisa ser curto e grossa, precisa ser curto e grosso. Então, é aluguel? Não, é o financiamento do seu apartamento, da sua casa, condomínio, água, luz, internet, quanto que eu gasto de mercado, tem plano de saúde, não tem plano de saúde, quanto que custa para eu ter... para eu pagar o meu cartão de crédito, assumindo que a partir de hoje eu já não vou mais fazer a unha no salão, eu não vou mais fazer o cabelo no salão, a partir de agora eu vou fazer sozinha porque eu quero economizar esse ponto. Então você vai entender ali quais são os seus gargalos e pegar o seu valor bruto, seco, de todas as despesas que você tem. Pegou esse valor? Vamos supor aqui que você tenha um custo de vida de R$5.000. O adequado é você guardar pelo menos 6 meses, que é geralmente o tempo que o auxílio dá aí para algumas pessoas, você precisa guardar esses 6 meses. Logo, R$5.000 vezes esses 6 meses, eu tenho que guardar R$30.000 para eu conseguir ter um respiro para que eu possa pedir minha demissão. Já tinham pensado nisso? Alguém já tinha falado dessa forma com você? E aí, se você precisa guardar esse número, o quanto que eu posso guardar para atingir esses R$30.000? Aí é você com a sua realidade financeira. Não, eu vou segurar tudo. Vou quebrar o cartão de crédito a partir de hoje, só pago o que for necessário à vista, acabou o Shopee, desinstalo a Shein, porque eu não tenho esses aplicativos, tá? Eu não tenho iFood, eu não tenho Zé Delivery, eu não tenho nenhum aplicativo de compra pela internet. Nenhum. Por que isso? Primeiro,
Porque o consumo, ele existe. E quando eu vou ao shopping, por exemplo, eu moro do lado de um shopping. Literalmente do lado, assim, muro com muro. E quando eu vou ao shopping, eu passo nas vitrines, eu sempre trabalhei, a minha clínica sempre foi no shopping, eu sempre trabalhei em shopping, dando aula em pós-graduações que geralmente são em prédios comerciais anexos a alguns shoppings. Os maiores shoppings do Rio de Janeiro são os shoppings em que eu estou inserida. Então, se eu fosse me corromper com todas as liquidações desses lugares que eu frequento, porque eu trabalho neles, eu já estaria falida, tá? E, enfim, eu não teria 2 imóveis. Com toda certeza, eu teria gastado esse dinheiro de outra forma. Mas o que eu quero que você entenda é, quando eu entro num shopping, né, dessa minha logística de vida, e eu vejo uma coisa muito linda na vitrine, ou um preço muito chamativo, por exemplo, de algum cosmético, de alguma coisa que eu quero, a primeira pergunta que eu faço, que eu também aprendi numa mentoria de educação financeira, é: eu quero ou eu preciso? São coisas diferentes. Quando eu olho para um sapato, ou uma bolsa, ou um perfume, e eu olho e vejo que o valor tá legal, é uma liquidação, é uma promoção, e eu penso assim: ai, cara, adoraria, né? Eu quero tanto comprar isso. E aí você fica ali devagando, você fica em conflito com a tua própria mente, né? Quando a gente tá ali numa vitrine, quando a gente tá de frente com algo que a gente quer muito. E aí eu começo hoje a argumentar comigo mesma. Eu quero ou eu preciso? Porque hoje eu tenho uma quantidade de pares de sapato que são suficientes pra eu viver. E eu vivo com o formato minimalista, tá? Goste você ou não, concorde você ou não, eu não vivo o processo de ostentação. Vocês podem ver aqui nas minhas redes sociais. Ah, tem gente que gosta. Eu prefiro investir meu dinheiro de outras formas. Eu prefiro me capitalizar porque eu tenho uma meta pro meu fim de vida, tá? Eu coloquei uma data que eu não quero mais trabalhar. Eu já defini que determinada data, com determinada idade, eu não quero mais trabalhar. E não quero depender apenas da aposentadoria do governo, tá? Eu quero viver de renda, eu quero viver dos meus investimentos. Então, isso é uma meta que eu criei pra mim mesma. Mas depois de muitos estudos de educação financeira. Por isso que eu estou te passando que é possível e é real. Porque de quem saiu de um burnout totalmente falida, morando com a mãe, eu digo pra você que é possível sim. É possível sim. Então, para essa transição, como é que você vai fazer? Quando você se deparar com algo que você quer muito, você vai perguntar: eu quero ou eu preciso? Quando você precisa, exemplo, uma medicação, uma suplementação, algo que vai fazer sentido, que vai impactar você lá na frente, joia. Agora, o eu quero porque eu quero estar com uma roupa nova no jantar de família. Será que você realmente precisa disso? E quando você começa a argumentar com você mesma, você vai entender que muitas das coisas que você compra é pra mostrar pras pessoas que você não gosta uma realidade de vida que não é verdadeira. Muita gente vive ostentando um mundo que não é real. Aqui na internet, então, tem gente que vive uma vida mais glamurosa do que muita artista de Hollywood. Já viram isso? Então, é preciso que você reflita. Para de querer mostrar para pessoas que você não gosta uma realidade de vida que você não tem. Porque a única pessoa que vai sofrer com esses impactos lá na frente é você mesma, porque não teve sabedoria. Esse mundo mágico não existe. Tem gente que fica mostrando um mundo floreado aqui na internet que ele não é real, tá? Todo mundo em algum momento deita a cabeça no travesseiro e pondera, pensa e reflete sobre algum problema. Todo mundo tem problema, tá? Todo mundo tem problema. O que vai diferir é como eu lido com esse problema, tá? Hoje, depois de muita terapia, eu consigo olhar e enfrentar os meus problemas com um pouco mais de sabedoria do que no passado, quando eu tava ali no auge do meu burnout, longe de muitas das coisas que eu conheço hoje. Mas a gente precisa ser realista, tá? E eu preciso também incentivar você de que é possível fazer essa transição. Então, não é um mar de rosas, mas é altamente possível. E quando você faz essa travessia, você vê que os problemas mudam. E aí a gente começa a ter outro tipo de problema, mas são problemas muito mais legais de resolver. Quando que a gente pensa sobre isso, eu quero que você defina a meta da semana.
até a gente se encontrar na outra semana. Então, quais são os exercícios dessa semana para você pensar na sua transição de carreira, pensar em viver literalmente do seu negócio, viver literalmente da sua empresa. Você vai pegar o seu custo de vida hoje, quanto que custa para você existir nesse mundo, tá? Cortando coisas supérfluas, é claro, como eu citei aí as minhas indagações quando eu vou ao shopping. E você vai multiplicar esse seu valor de existir por 6, que são 6 meses, que é um tempo de qualidade aí pra você se permitir. Oh, que linda, doutora Ruth. Muita saudade de você, minha linda. Vai lá, tenha um ótimo final de semana e a live vai ficar gravada, você pode ver depois. Em relação aos 6 meses, existem alguns economistas mais conservadores que pedem, por uma questão de segurança mesmo, tá? Para quem é bem conservador e tem muito medo e precisa de uma segurança financeira muito grande, até 1 ano. Então você multiplicaria por 12, tá? E aí você vai guardar esse dinheiro. Em quanto tempo eu consigo fazer essa transição? Em quanto tempo você está disposto a guardar e quanto de dinheiro você consegue guardar? Esse é o grande ponto. Existem formas de investir que você tem um retorno financeiro mais rápido? Tem, mas seria um assunto para um outro momento, onde eu posso colocar o meu dinheiro lá guardadinho e por mês ele vai crescer. E ele começa a trabalhar para mim. Mas eu não vou falar sobre investimento agora. Quem quiser saber mais sobre investimento, eu indico até alguns canais que falam sobre isso de uma forma muito mais aprofundada para ter mais assertividade nas suas escolhas, tá? Não me sinto com competência para passar essa informação. Apesar de investir, mas eu não me sinto segura de passar. Não estou pronta para orientar quais são as melhores formas para você investir, mas eu posso indicar canais aqui no Instagram e no YouTube que ensinam a gente a investir para os iniciantes, tá? Então vamos voltar para a transição? Na transição de carreira, eu preciso que você construa então 2 exercícios para a gente fechar essa live. A data que você quer sair, a data que você quer fazer essa mudança, a data em que você vai literalmente estar apenas vivendo do seu negócio e fazer a sua conta. Quanto você custa por mês para existir, você e sua família, se você é a provedora do seu lar. Quanto que você vai guardar e o tempo. Eu quero guardar por 1 ano, porque assim, se eu ficar 1 ano parada, eu me sinto mais segura do que 6 meses. Essa decisão, ela é sua. E aí você vai fazer a conta multiplicando por 6 ou por 12. E a partir daí, você vai criar uma meta. Cria um boleto para você mesma. Imprime um boleto e paga para você mesma esse boleto para você guardar esse dinheiro. Você já reparou que quando a gente tem um boleto novo, a gente dá um jeito de pagar? Já pensou nisso? Tu não tem dinheiro. De repente, tua geladeira quebrou. Ninguém vive sem geladeira. Do nada tu arruma um dinheiro para financiar aquela geladeira. E aí parcela em 20 mil vezes nas Casas Bahia, mas você consegue fazer. Não consegue? Por que será que para sua cabeça comprar uma nova geladeira, né, trocar, porque é um bem necessário, né, gente? Eu também não tô sendo hipócrita, mas eu quero só que você reflita nesse comparativo. Se dá uma emergência e a geladeira quebra, você dá um jeito de comprar uma nova. Por que você não pode dar um jeito de guardar o dinheiro para daqui a 1 ano você tá livre? Pensa sobre isso. Não precisa concordar comigo, não. Só guarda. Em algum momento, essa frase vai fazer sentido pra você. E daí, nessa transição de carreira, esse é o meu primeiro papel com você hoje. E é o que eu sempre ensino para as minhas mentoradas quando a gente está falando sobre abertura de clínicas e consultórios. E muitas das minhas alunas ficam ali ansiosas, angustiadas para fazer essa transição o mais rápido possível e se libertar dos plantões e do trabalho tradicional. Então, eu quero que você defina esses 2 tópicos e compartilha comigo aqui nos comentários quanto tempo para você se libertar, qual foi a data que você colocou para você estar livre. Isso não vai comprometer, a gente não vai estar falando de dinheiro, você não precisa expor a sua vida financeira, mas a data é legal, porque assim a gente começa a cobrar. Imagina, daqui a 1 ano, eu abrindo uma live com você, para você dizer para mim, doutora Carol, eu consegui abrir
a minha liberdade, abrir a minha agenda, abrir a minha vida para um novo mundo. Esse é o meu papel nesse encontro todas as sextas-feiras, nessas 52 semanas que comportam um ano, e o meu papel é te ajudar. Se você quer mais, se você quer estar comigo para que eu te ajude a fazer uma transição de carreira assim bem pontual, olhando para sua realidade financeira do mais absoluto zero, eu tenho uma mentoria especial sobre isso. Se você quer saber mais, é só digitar lá no meu direct "Quero começar", que eu te mando todas as informações sobre essa mentoria. Agora, se ainda não é o seu momento, você tá amadurecendo ainda essa ideia empreendedora, tá estudando o mercado, fica aqui comigo todas as sextas-feiras às 11h57. Eu tô aqui com você para te ajudar a fazer a sua transição, ou seja, o desafio de começar se tornar uma realidade, não ser mais um desafio, ser uma tarefa pautada em todas as dicas que eu dou aqui pra você todas as sextas-feiras. Beijo no seu coração e até a próxima semana. Tchau, tchau.